Com paz e graça, meus amados irmãos do canal O Despertar da Graça, povo eleito, abençoado com todas as sortes de bênção espiritual, povo escolhido antes da geração do mundo. Vamos fazer um pequeno vídeo aqui falando do dízimo, concernente ao dízimo. E esse vídeo vai especialmente para você, que ainda é um dizimista fiel. E você tem que saber o que era o dízimo, para quem era o dízimo, qual era o elemento do dízimo. Isso você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo, que eu vou tentar explicar detalhadamente o que é, para que era, para que servia e para que era destinado, tá entendendo? E agora ele vai ser lançado para vocês, um pouco do conhecimento da graça. Primeiramente, o dízimo, ele foi lá dado por Abraão. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 14, e a partir do versículo 20, quando muitos pastores amam esse versículo isolado, que diz que Abraão deu o dízimo de tudo o que tinha. Mas o que foi o dízimo que Abraão deu? Foi dinheiro? Foi um dízimo da legislação judaica? Ou foi um dízimo de costumes, de tradição? Porque Abraão, ele era pagão. Ele era da Mesopotâmia, de Uz dos Caldeus. Creio eu que Abraão ele vivia debaixo de uma tradição. E o povo pagão, quando ele saía para guerrear uma guerra, e após aquela guerra ele ter ganho, ele dava uma parte dos despojos para os sacerdotes. De onde é que Abraão teve essa visão de dar o dízimo? Se não tinha nenhuma legislação, Abraão ele deu o dízimo dos costumes, dízimo dos pagãos. Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra. Aquilo que ele saqueou na guerra, ele foi e apresentou ao rei de Salém. No caso, o sacerdote Melquisedeque, né? Então, o dízimo de Abraão não tem nada a ver com o dízimo de hoje, que é cobrado nas denominações religiosas. Segundo, tem o dízimo da legislação judaica. Tem o dízimo anual, que é dado uma vez por ano, e tem o dízimo trienal. Esse é dado de 3 em 3 anos. Agora a gente vai saber para quem é designado o dízimo anual e o dízimo trienal. O dízimo anual, esse era dado diretamente, ele era designado, ou seja, diretamente para os levitas, sacerdotes que não tinham herança. Eles não trabalhavam, eles não tinham porções. A porção dele era dada diretamente do Criador. Eles se sustentavam dos dízimos e das ofertas que era levada ao tabernáculo, posteriormente ao templo, lá em Jerusalém. Então esse dízimo ele era dado uma vez por ano. Ele não era dado todo mês, como é hoje, que os pastores amam isso. Então ele era dado uma vez por ano. Esse era destinado, designado aos levitas, sacerdotes levitas. Isso você vai ver lá em Números capítulo 18, do versículo 21 ao 24, versículo 26 ao 28. Você vai ver também isso em Levítico 27, 30 ao 32. Agora a gente vai para o segundo dízimos. Esse era dado de 3 em 3 anos. E esse era designado aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. Onde é que está escrito isso? Isso está no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Esse eu gostaria de ler com vocês. Eu estou aqui com a Bíblia da NVI, da Nova Versão Internacional, e gostaria de ler com vocês Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: ó, separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Veja, aí ele diz, comam o dízimo do cereal. Parou.
comam o dízimo. Você já vê que o dízimo era alimento. Pasmem, senhores. Nem o dízimo de Abraão, que Abraão deu lá no despojo de guerra, nem o dízimo da legislação judaica, nenhum dos dois eram espécie, dinheiro, né? Era alimento. Prestem bem atenção. O dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome. Como assim o local que ele escolher? Porque o tabernáculo, ele era montado, passava um tempo, depois era desmontado e prosseguia, ia para outro lugar. O local que o Senhor escolher. Tá entendendo? Então o tabernáculo ele era montado e desmontado, ele ficava sempre se deslocando e o povo tinha que levar onde o tabernáculo tivesse, né? Apresentar lá o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Aí ele diz, mas se o local, versículo 24, ele diz, mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor e o seu Deus não poderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe pôr o seu nome é longe demais. Agora a gente vai ver aqui o versículo 25. Mas antes eu vou explicar um pouco desse versículo 24. Tipo aqui, eu moro aqui vamos fazer uma conjectura. Eu moro aqui em Nova Descoberta, Recife, Pernambuco. Vamos dizer que se fosse nos dias de hoje, esse tabernáculo tivesse lá em Tamandaré, Porto de Galinha, muito distante daqui de Nova Descoberta. Se o local fosse longe demais, porque Israel era grande, era uma nação, né? Era um país. E muitas pessoas não tinham condições de levar a sua produção, a sua 10ª parte da sua colheita, do seu gado. Não tinha condições de levar. Então o que é que o Criador determinava? No versículo 25 do capítulo 14 de Deuteronômio, ele vai dizer aqui, ó, troquem o dízimo por prata. Em algumas traduções, dinheiro. Aí ele vai dizer, e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Aí no versículo 26, com prata, comprem o que quiserem. Ele diz, bois, ovelhas, vinho, ou outra bebida fermentada, e algumas traduções, bebida forte. Ele diz, ou qualquer outra coisa que milhas, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor. O que é que o Senhor está dizendo? Olha, se o lugar for longe demais, e você não possa chegar até lá com suas coisas, com seu dízimos, no plural, né? Não era uma coisa só, não era um elemento só, eram várias coisas. Jesus de Nazaré, no capítulo 23 de Mateus, no versículo 23, ele disse, vocês dão dízimos do cominho, do unguento, do hortelã, né? Você vê que não era uma coisa só, eram várias. E quando o lugar era longe, o que o Criador fazia? Vocês vendam. Ah, tem o dinheiro em suas mãos. Vá ali, comprem o que desejar a tua alma. Compre carne, compre bebidas fortes que vocês quiserem. Se fosse nos dias atuais, vocês podem comprar o que vocês quiserem. Bebida, tira gosto. Não vou fazer propaganda de bebida aqui não, mas você poderia comprar o que você quisesse mesmo. Aí ele diz aqui agora no versículo 27. Aí ele dá um alerta, ele diz, e nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Esse é o dízimo
anual. O dízimo anual ele era destinado ao levita. Era dado uma vez por ano. Não era dado todo mês, como é hoje. Pasmem, senhores. Nunca foi dinheiro. É o dízimo de Abraão e o dízimo dos judeus. Não tem nada a ver com os dias de hoje. Agora vamos entrar no trienal. No mesmo capítulo 14 do Deuteronômio, no versículo 28, ele diz: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade. Ele diz: para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, e os órfãos, e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Você já viu isso? De 3 em 3 anos, os pastores, líderes religiosos, pegar a arrecadação de 3 anos que entrou no templo, mandar fazer uma fila bem grande, e agora venham todos, viúvas, órfãos e estrangeiros, que a gente vai dividir com vocês a herança, a riqueza que entrou na igreja. Vocês nunca viram isso e nunca vão ver. Por quê? Isaías, capítulo 56, versículo 11. Vamos ver o que é que diz. Isaías, capítulo 56, versículo 11. Leia aí na sua Bíblia. E sabe por quê? Isso nunca vai acontecer. Os pastores dividir com os irmãozinhos a riqueza. Sabe por quê? Vamos ver aqui. Leia na sua Bíblia aí. Isaías 56, 11. A palavra do Eterno diz: são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. E algumas traduções dizem assim, ó, esses cães são gulosos e nunca se fartam, eles são insaciáveis. Eles gostam de comer o que você tem, meu irmão. Você trabalha o mês todo para sustentar esses caras. E você tem que sair desse engano, cara. Desperta, ó tu que dormes. Se levanta dentre os mortos, meu. E Cristo te esclarecerá. É a Bíblia que está falando. Não é eu que estou falando, não. Meu. Desperta, cara. Sai desse engano. Vive a Cristo, cara. Ainda tem mais, a palavra diz, meu irmão, lá em Gálatas 3, 9 e 10, diz que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão, meu irmão. E os que estão debaixo da lei, meu irmão, estão debaixo de maldição, irmão. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Todos quantos são... Gálatas capítulo 3, versículo 9 e 10. O 9 diz que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. E o versículo 10 diz: todos quantos são da obra da lei estão debaixo de maldição, irmão. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-la. E a lei do Criador, essa lei da legislação judaica, ela foi dada ao povo judeu, não foi dada para mim nem para você, não. Leia aqui Malaquias, capítulo 4. Vamos ler aqui Malaquias. O livro que o pastor adora. Malaquias, Nébria, Súbria. Eles amam Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículo 4, a palavra do Eterno diz: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Você é de Israel? O que eu estou dizendo? Lembre-se da lei de Moisés, o qual eu estabeleci lá no Monte Horebe.
estatutos e juízo para toda a nação de Israel. Não é para você, meu irmão. Desperta, cara. Você vê, o dízimo de Abraão foi uma vez só, e o resto da vida dele ele não deu mais. O dízimo da legislação judaica dos judeus era uma vez por ano e de 3 em 3 anos. Esse era para quem? Para os levitas, o anual, e o trienal era órfãos, viúvas e estrangeiros. E esse hoje que é dado nas denominações católica e evangélica, qual é o que dízimo é esse? Eu batizei como o dízimo do cão guloso. Por que o dízimo do cão guloso? Porque é dado todo mês. Todo o mês. E para quem é designado esse dízimo do cão guloso? Para o líder religioso. E sua família, e sua secretaria, seus tesoureiros, aquela cúpula que estão ali, um pertinho do outro, nenhum abre mão. São todos ambiciosos. E o elemento? E o elemento? Din-din, mufufa, pix, cartão, maquineta. Até maquineta tem agora nos templos, irmão. Pix, o Pix da igreja. Desperte, meu irmão, saia dessa, cara. Ajuda teu irmão. Hoje, na graça, no favor imerecido, nova aliança. A palavra diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, meu irmão. Lê na tua Bíblia o que é que está escrito. Vamos ler aqui. 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ver o que é que diz a palavra do Eterno. A partir do versículo 6. Leia na sua Bíblia, meu irmão. Não tenha vergonha não. Mostre para quem dá dízimo. Isso aí, depois. Ele diz, lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um deu conforme determinou o seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. E até a colheita que era feita lá na cidade de Corinto, nas igrejas que Paulo, ele ia lá e pregava o evangelho, e ali se estabelecia a igreja, a comunidade, a eclésia, meu irmão, a comunhão dos irmãos. Sabe para que era esse dinheiro levantado? Não era para ajudar Paulo, não, meu irmão, não era para Paulo ficar rico, não. Era para dar para os irmãos necessitados, irmão, cada um conforme a sua própria necessidade. Você vê isso hoje, meu irmão? Meu irmão, vou encerrar por aqui, senão eu vou prolongar até 30, 40, uma hora de vídeo, para não cansar muito você, mas preste atenção nisso aí, meu irmão. Desperte. Nós estamos no século XXI, a tecnologia, a informação. Você não pode ficar nessa sendo enganado por esses homens, não. Esses homens são cães gulosos, eles só querem saber do teu dinheiro. São tudo carnais, eles são avarentos. Já foi profetizado desses caras já, meu irmão. Esses caras são gulosos. Vou fazer outros vídeos sobre isso aí, mas esse ficou top. Agradeço aí por vocês aí. Dê um like, compartilhe. Um grande abraço, graça e paz.